Oi, Ana. Oi! Já liguei a câmera aqui. Ana, Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? tudo bem? Tá me escutando? Não Tô. tô. Tá E agora? ligado, o seu microfone tá ligado. Tá me Peraí, ouvindo agora? vou escrever. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Todos me escutam? Boa noite, Fabi. Boa noite, Vivi. Que alegria ter você aqui. Legal, a gente vai só esperar um pouquinho mais para poder iniciar, que eu coloquei 27, né? 8 e 7. Então, a gente aguarda mais um pouquinho, Ana. Sim. E até a Vanessa também entrar. A Vanessa é outra palestrante. Vamos aguardar um pouquinho. Coloquei aqui no mudo, qualquer coisa é só chamar. Olha para cá. Olha para a câmera. Ok.
O Vitor está online. Já deu um telão. Bom, gente, vamos começar, né? A Vanessa está entrando, é a próxima palestrante. Eu desejo a todos uma boa noite e é uma honra tê-los aqui conosco. E a gente quer contribuir um pouquinho, né, nesse período de quarentena. E, enfim, eu sou Fabiana, eu sou bibliotecária de formação, sou formada em coaching integral sistêmico e analista de perfil comportamental pela Febracis. E vocês podem estar se perguntando o que uma bibliotecária está fazendo no meio do coaching, né? Desse meio de inteligência emocional, inteligência comportamental. Mas eu falo para vocês que o coaching mudou a minha história. E há 3 anos atrás eu passei por 2 processos de coaching, um profissional e outro pessoal. Estou passando por mais um. E desde essa época eu venho me transformando em ser uma pessoa melhor, em ter relacionamentos melhores. E eu afirmo que é uma metodologia que funciona. E, claro, eu tenho ajuda também das minhas psicólogas. A Vanessa está entrando, a Ana também não deixa de ser a psicóloga do meu filho, então ela não deixa de ser a minha psicóloga. E aqui estamos nós para contribuir na vida de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar. Só um instantinho que eu vou ver se a Vanessa está com dificuldade de entrar. Gente, só um instante que eu tenho que passar um link para a Vanessa aqui, por favor. Jorge Psico. Então, gente, boa noite novamente. Vou tentar aqui passar o que eu tenho que passar para vocês. Então, deixa eu só maximizar e colocar em modo apresentação. Bom, todos veem minha tela? Sim. Ótimo. Então, entendendo as suas potencialidades comportamentais para alcançar a performance. Eu quero deixar aqui um momento de reflexão. Por que será que fazemos o que fazemos? O que impede você de seguir adiante e ser uma pessoa melhor? Qual a maior mudança que você está disposto a fazer hoje? Quais são as nossas maiores motivações? Eu deixo essa reflexão, são perguntas que vão funcionar como marteladas, né,
nas nossas cabeças, mas são importantes a gente refletir. Normalmente a gente tem uma vida muito corrida e não para fazer esses tipos de perguntas para a gente mesmo. Então, gente, eu estou parando assim porque eu tenho que admitir o pessoal. Ai, meu Deus. Desculpa, peraí. Vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? Estou vendo, sim. Deixa eu ver se é aqui. Para mim, sumiu a minha tela, gente. Compartilhar de novo. Só um instante que está entrando outro... Coisas da tecnologia, gente. Só um instantinho. Pronto. Vamos lá. Então, boa noite quem entrou agora. Eu já comecei a apresentação em respeito ao pessoal, né, que chegou. Então, a gente estava aqui nesse momento de reflexão e essas perguntas vão martelar em nossas cabeças e a gente, ao longo, né, vai procurando respondê-las. Então, por que entender de comportamento humano? A gente lida com diferentes tipos de personalidades. O sucesso, a sua vida é extraordinária, o seu futuro extraordinário, você não alcança sozinho, depende do outro. Solucionar conflitos, sejam em casa, sejam no trabalho. Em todo o tempo nós temos que vender ideias, né? Até mesmo para os nossos filhos fazerem o que a gente quer. A gente tem que estar vendendo isso e como falar de acordo com o perfil de cada um. Cada um de nós tem um jeito de receber a informação. Então, você não... mais adiante nós vamos ver essa questão de perfil, mas você não deve falar com um dominante da mesma forma que fala com a pessoa com um fator estável, porque as necessidades são diferentes, tá certo? Então, eu me baseio no livro Decifre, Influencie Pessoas, que é do Davidson Silva e do Dr. Paulo Vieira. Eu fiz um treinamento para estar ministrando esse workshop. Então, eu sou trainer independente do Decifre, Influencie Pessoas, de tanto que eu me apaixonei por essa área de inteligência comportamental e emocional. E a performance humana está intrinsecamente ligada à qualidade das nossas conexões. Então, se você tem bons relacionamentos no trabalho, em casa, normalmente você vai ter bons resultados onde quer que você esteja, inclusive nas organizações, nas empresas. E um dado importante e interessante que eu trago aqui é essa pesquisa do ISMA Brasil,
que é um instituto de gerenciamento de estresse. Eu tinha o resultado de 2015. Em 2015, 63% dos casos de insatisfação no trabalho eram atribuídos a problemas de relacionamento. E agora, 72% dos casos de insatisfação no seu ambiente de trabalho também é atribuído a relacionamentos. Então, assim, a revista Você S.A. traz um dado bem interessante. 87% das organizações demitem profissionais em razão de suas atitudes. E o Instituto Gallup, ele traz para a gente apenas 20% das pessoas acreditam que seus empregos lhe dão oportunidade de fazer o seu melhor. O que isso significa? Significa que as empresas elas têm a competência de contratar, né, essa habilidade do RH, de contratar pelas habilidades profissionais, mas não avaliam as habilidades comportamentais, as competências que estão ligadas a esses fatores comportamentais. E o que isso interfere? Que as pessoas, esses 20%, só que estão adequados aos seus cargos. E os outros, 80%, inferem que as pessoas não estão no cargo aderentes, congruentes aos perfis relacionados. Então, é um motivo da gente estar refletindo a maneira como nós contratamos, a maneira como nós vendemos, o modo como os professores lidam com os nossos filhos, né, na escola, porque há uma outra pesquisa, aí foge um pouquinho, que diz que as pessoas, os profissionais estão dopando as crianças por não entender de comportamento. Então, e aplica-se, as minhas amigas psicólogas estão aí, mas há essa pesquisa nos Estados Unidos, que em Harvard eles fazem pesquisa para tudo quanto é lado, e que indica a importância de entender de comportamento para adequar as melhores formas de tratamento. Então, a gente se baseia na teoria DISC, que é uma teoria clássica de William Moulton Marston, e ele foi doutor em psicologia em Harvard, foi autor do famoso livro que virou um clássico, As Emoções das Pessoas Normais. Esse método de compreensão de padrões de comportamentos, ele foi aplicado no exército americano, e onde se estimulavam os soldados da mesma forma, mas eles tinham atitudes diferentes. Então, nessa teoria DISC, né, ele identificou, através dos comportamentos, das emoções, 4 fatores essenciais, 4 fatores expressivos em nossos comportamentos, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, que dá esse acrônimo DISC. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho das características mais voltadas para a organização, mas aqui eu gostaria de dar um panorama geral. Quem tem o fator de dominância alto é aquela pessoa objetiva, executora, voltada para resultado. Me corrijam, hein, minhas amigas psicólogas. Quem tem o fator de influência alto já é aquela pessoa mais para relações interpessoais, é um bom comunicador,
é um motivador de excelência. Daí a gente já traça onde, né, deveria estar cada pessoa olhando pelo lado da empresa. O fator de estabilidade é aquela pessoa voltada para o planejamento, é uma pessoa mais metódica, é uma pessoa que é uma boa ouvinte, também voltada para conexões humanas, interpessoais. E o fator conformidade já é uma pessoa que é mais sistemática. Essa pessoa vai precisar de subsídios para tomada de decisão, por exemplo, ela é voltada para padrões, normas, regras, é uma pessoa extremamente detalhista. Então, esse é o panorama geral da teoria. Agora, quem tem esses fatores alto e baixo, né, que vai determinar, por exemplo, o influente e o estável, eles são pessoas que voltadas para conexões. Já o dominante e o conforme para resultados. Já quem tem o fator influente e dominante são aquelas pessoas que gostam de se comunicar. O estável e o conforme já são bons ouvintes, já são voltados para ouvir mais. Gente, eu vou passar bem rápido por conta das outras apresentações, tá? E depois a gente dá os canais para vocês tirarem dúvidas, mandar material, enfim. Então, olhando assim, consolidando, né, as características, o dominante, que é o fator do controle da assertividade, ele indica como você lida com a adversidade e desafios. O dominante, ele ama desafios. Então, ele é um excelente competidor. Se ele não tiver com quem competir, ele está competindo com ele mesmo. Por isso, como ele é muito rápido nas decisões, assim, a palavra-chave do dominante é a intolerância, a emoção é a raiva observável. Não é que ele esteja com raiva, mas ele é muito enérgico. Então, a raiva passa a ser muito aparente, assim, né? O motivador dessa pessoa é o desafio e o poder. Ele gosta de desafio. A comunicação é direta e objetiva. O valor dele para a empresa é o de comando e iniciativa. Se está querendo uma pessoa que tem iniciativa rápida para comandar, põe o dominante. A tomada de decisão dele é rápida e racional, e o estilo de liderança é executivo, tá? Isso consolidando assim as informações. E para a gente, assim, a imagem de uma pessoa dominante é o do Bernardinho, né? Tem esse jeito enérgico de comando. Então, coloquei aqui a imagem dele. O influente já é o fator da comunicação e sociabilidade. Indica como se lida, indica que ele lida com pessoas e as influencia. Ele é extremamente persuasivo, tá certo? A palavra-chave de um influente é sociável. Você dá uma tarefa para o influente, tem que cobrar, porque se ele for lá e voltar, ele vai falar com 10 pessoas até cumprir a tarefa dele. A emoção é o otimismo. O motivador principal é o reconhecimento social. A comunicação é informal e pessoal. Ele causa dor para o influente, aquele ambiente muito formal. Exige muito dele a adaptar, né? O valor para a empresa é a negociação e criatividade. Se tiver que negociar, põe o influente.
porque ele é criativo, ele vai ter ideias rápidas, vai se sair bem no improviso. E tem essa habilidade de negociação pelo fato de ser persuasivo, no bom sentido. Todos os perfis, gente, eles são excelentes. O que ocorre é que tem que estar no lugar certo, de acordo com o perfil certo. Não tem o ruim, ou o melhor, ou o pior. Todos são excelentes, todos são extremamente complementares. A tomada de decisão é emocional do influente e rápida também, é muito impulsivo. O estilo de liderança é motivador, tá? Desculpa, aqui a gente trouxe o Barack Obama, né? Esse estilo cativante, amistoso que ele tem, e, enfim, de se conectar às pessoas, traz sempre uma história com relação ao país onde ele vai discursar, isso é bem característico dele. O estável, a estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia e lealdade. Indica como a pessoa lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. A palavra-chave para o estável é a previsibilidade. Ele é extremamente previsível. Se não dê outra tarefa para o estável, se ele não souber onde vai chegar com aquilo, os passos que ele tem que cumprir até chegar a essa tarefa. Então, para o estável é ruim assim, esse ambiente de extrema mudança. Ele exige muito do estável essa adaptação, né? A emoção principal observável é só observável mesmo, é apatia, não que ele seja apático, mas o estável não gosta de conflito, então ele vai ficar na dele, né? Então é uma emoção observável. O motivador do estável é a segurança, ele precisa se sentir seguro, ele precisa saber onde está pisando. A comunicação é suave e empática. O valor para a organização é planejamento e cooperação. Se tiver uma linha de comando de planejar, que tem que planejar a estratégia, tem que planejar qualquer coisa dentro da empresa, põe o estável, porque ele vai formar muito bem essa equipe e vai chegar no resultado. A tomada de decisão é emocional e demorada. Ele pensa, repensa. Então, é importante a gente saber o limite, né, do estável. Por que demora a tomar uma decisão? Porque é a essência da pessoa estável. E o estilo de liderança é metódico, como eu já falei, passo a passo. Desculpa, aqui a gente tem o Dalai Lama, é o da Índia esse, né? Ai, gente, me ajuda, esqueci. É o Gandhi. Gandhi, isso, Mahatma Gandhi, isso, que lutou lá com o Império Inglês, né, do sal, enfim. É o estilo extremamente estável e colaborativo, ele via o todo, a sociedade como um todo, né? Eu assisti o filme e me encantei com essa pessoa. E assim, já o conforme, quem tem esse fator de dominância conforme, é da estrutura, do detalhe do fato. Ele é extremamente detalhista, essa pessoa. Indica como você lida com regras e procedimentos, sabe? Então, quer lidar com padrões, procedimentos, com aquele detalhe que vai influenciar numa decisão, um contrato, se mudou o contrato, põe o conforme para fazer isso. Ele vai fazer com tanto amor, com tanto zelo, com tanta dedicação, que é a pessoa mais assim apropriada. A palavra-chave é crítico,
é o crítico, que por ele ter medo, né? A emoção observável é o medo, por ele ter esse medo do que pode dar errado, ele se torna crítico com ele mesmo até. Então, é extremamente detalhista. Motivador principal do conforme é a informação, estar de acordo com as regras e com os padrões. A comunicação é específica, é extremamente formal. O valor para a empresa é atuar na área da qualidade, da atenção aos detalhes. A tomada de decisão dessa pessoa com esse fator é racional e também demorada. Ele precisa de subsídios para tomar decisão. Se você, por exemplo, vendeu um objeto para o estável, você tem que explicar para que serve, tem que explicar a grama, tem que explicar o material. Ele exige isso, gente. Não é que seja a pessoa, né, inconveniente, mas é que o estável é assim. E a gente deve entender esse jeito de ser. O estilo de liderança do conforme é o sistemático, voltado para o detalhe. Então, gente, e aí, vocês entendem toda a sua potencialidade? Eu trouxe aqui as 16 competências atribuídas pela teoria DISC para a pessoa alcançar a alta performance, né? E, assim, é um mais da alta performance, né? É um mapa de avaliação, mas para voltar para a teoria DISC. E quando nós vemos esse mapa, a gente se pergunta, nossa roda, né? Por acaso esse é o meu, do software, que eu fiz a minha análise de perfil comportamental, e ela é 360 graus. Eu entreguei para algumas pessoas do meu convívio para estarem me avaliando. Então, foram pessoas do meu trabalho e pessoas daqui da família. Então, vocês veem que o verdinho é o natural, o meu natural. O amarelinho, assim, né, essa cor mostarda, é o meu adaptado. Quando o natural nosso não muda. O que muda vai ser o adaptado, conforme a exigência de onde nós atuamos. E a percepção das pessoas com relação a mim, esse azulzinho, e a exigência das pessoas com relação a mim é esse vermelho. Então, aqui a gente fala que o assessment dá a análise 360 graus. E isso, para mim, é bem útil, porque às vezes eu estou fazendo tanto esforço numa competência, enquanto o outro está me enxergando que eu já sou boa naquilo, e olhar, tentar melhorar em outra coisa, né? Em outra competência. Enfim, trouxe para vocês terem uma ideia. Aí, a gente escuta sempre a máxima, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Só que o outro não é a nossa extensão. Vou até repetir as palavras do DY no workshop. Ele é o único. O outro é único. Ele tem um jeito dele, a personalidade dele, o motivador dele. Então, o certo é tratarmos o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí, já chegando ao fim, eu trago aqui algumas outras características importantes dentro da organização, né? Do dominante, por exemplo, a autoconfiança, a ousadia, essa questão de ser visionário, o foco no resultado. Então, quer rapidez, velocidade no resultado, põe o dominante para fazer. O influente, articulador social, trabalho em equipe,
bons mediadores, negociação de conflitos. O influente é sempre o mais indicado por ser carismático. Enfim, toda essa característica de articulação social. O estável, ele já é conciliador, planejador, voltado para suporte e relações interpessoais também, porque o estável é um bom ouvinte, então ele entende problemas. Enfim, são características para a gente, assim, que é líder, gestor, né? Empreendedor, já contratar as pessoas já nesse formato para ter sucesso, para a empresa ter sucesso, porque a taxa de turnover é muito alta e o gasto é muito alto, com demissão também para o empresário. O conforme, ele já é mais atuante em funções técnicas, fornecimento de subsídios para a tomada de decisão, a dar relatórios, plano estratégico para o executivo tomar decisão, é o conforme. Pede o conforme que ele vai ter tudo na mão, extremamente organizado. Análise sistemática, atividades que envolvam métodos racionais. Isso tudo dá para o conforme que ele vai ter sucesso. Então, finalizando, a equipe de alta performance contribui significativamente com os resultados organizacionais, compromissada com o crescimento e o sucesso um dos outros, recebe a influência da liderança, autoconhecimento e autodesenvolvimento, comunicação eficaz, confiança mútua, engajamento e comprometimento, consciência de forças e fraquezas, abertura para mudanças com vistas a melhorar o desempenho. A equipe de alto desempenho, de alta performance, ela está preocupada não em somente executar as tarefas que lhe são delegadas, mas ela está comprometida com o resultado da sua organização, da sua empresa. Isso é atingir, ter uma equipe de alta performance. Então, finalizando, eu trouxe aqui a SWOT e quero novamente deixar esses questionamentos. Quais ameaças para o seu desenvolvimento ou para a sua liderança, caso não coloque em prática como lidar consigo e com os outros? Quais as oportunidades vislumbra caso consiga explorar os pontos fortes e desenvolver as suas competências? E de 0 a 10, o quanto está disposto a se desenvolver? E, por fim, para vocês fazerem em casa, depois eu envio para o e-mail de cada um, a carta de compromisso, afirmando todo o compromisso de mudança, né? Eu sei que o workshop é bem mais extenso, aqui eu tive que sintetizar muito, mas desde a sua decisão e como vai aplicar o que aprendeu, coloque como será a sua vida, as suas relações e os seus resultados a partir de agora. E guardar essa carta e ler de tempos em tempos. Tá? Acho que a minha fala é até aqui. Enfim, e eu passo a palavra para a minha amiga Vanessa, e ela vai falar também, é uma extensão do comportamento. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia e criminologia, e é uma excelente profissional, posso falar isso de coração. Foi minha psicóloga e eu tenho uma admiração pela Vanessa. Eu vou interromper aqui, né, Vanessa, e você põe a sua apresentação aí? É isso? Isso, mas... Pode falar. Tá, eu tô aguardando abrir aqui para poder ter a apresentação. Eu já encerrei aqui. Você vai compartilhar a sua? Assim. Então, põe aí no compartilhamento.
Tentando, só que não tá indo não. Vai, põe agora. Desculpa. Agora vai. Foi? Acho que foi. Tá todo mundo Ah. vendo? Foi, né? Tá, foi. Foi, né? Então, tá. Eu vou falar, né, um pouquinho de aprendizagem, comportamento e qualidade de vida. Só que eu não estou conseguindo, tá vendo, passar. Desculpa, dá um ESC, não põe em modo apresentação, não. Deixa aquele slidezinho do lado, dá um ESC. Já dei, eles mandaram. Vem cá, você tá... dá a setinha para baixo do computador. Porque o seu tá em PDF, né, Vanessa? Você quer que eu passe para você mudar? Pode ser. Não, mas é porque tá diferente, né? O seu do meu, mas enfim. Tenta... Você tá no celular, é isso? Não, tô no computador. Então clica com a setinha para baixo, conseguir passar com a seta. Ó, tá vendo? Avançar, voltar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá, vamos falar sobre aprendizagem. Isso aí, né? Fomos. Foi. Aprendizagem são os conjuntos, né, de processos psicológicos, cognitivo, emocional, motivacionais e comportamentais, que permitem que as pessoas adquiram ou aprendam algo de novo, né? Portanto, a aprendizagem ela é um processo essencialmente cognitivo, né? E o que é aprender, né? O que a gente pode dizer sobre o aprender, né? É um desafio que todo ser humano enfrenta, né, cotidianamente, por estarmos em contato, né, em constante contato com os meios e que possibilitam a gente aprender, né? As informações, elas podem ser codificadas e quando elas são assimiladas, elas se transformam em conhecimento. E a forma como que você aprende pode facilitar a sua produção, né, quando você é colocado em um desafio, né? Mas lembrando, né, que cada um de nós tem um estilo de aprendizagem, né? E nesse sentido, nós vamos resolver, né, de formas diferentes. Aí são perguntinhas para a gente poder refletir, né? De que forma você aprende? Quais são as estratégias que você utiliza, principalmente quando essa aprendizagem ela é nova? Qual é o seu estilo de aprendizagem, né? Porque, assim, existem 4 tipos de aprendizagem. Nós temos o estilo leitura escrita, o visual gráfico, o auditivo verbal, o tátil e o sinestésico, né? A gente tem 4 aí tipos de estilo de aprendizagem. E aí, o que eu trouxe aqui é um testezinho, né, de estilo receptivo de aprendizagem. Né? Quem quiser, né, eu até deixei um e-mail aí alternativo, para quem quiser esse teste, eu posso disponibilizar esse teste para vocês. Vocês vão entrar nesse e-mail, vão pedir, eu vou mandar para vocês esse PDF, depois vocês retornam para mim do que vocês fizeram, né, e eu vou dar o resultado e devolvo esse testezinho para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre perfis comportamentais, né? Você sabe qual é o seu perfil comportamental, né? É muito difícil da gente descobrir o nosso perfil comportamental, né? Por quê? Porque cada indivíduo ele tem diferentes habilidades, né? Cuja qual elas são construídas com as nossas vivências, com as nossas experiências ao longo da nossa vida. E assim, como que a gente pode descrever o comportamento, né? O que eu fiz, né, para poder descrever esse comportamento? Eu fui lá no dicionário, né, online, Michaelis, para poder ver o que significava a palavra comportamento, né? E o que o dicionário ele diz, né? Que comportamento refere-se a um conjunto de atitudes que refletem o nosso meio social, né? Vou dar um exemplo aí, né? Assim, toda aquela pessoa, né? Porque tem aquela pessoa que ela trabalha sob pressão, né? Tem aquela pessoa, tem aquele outro indivíduo que ele quer fazer tudo antecipadamente, né? E ao mesmo tempo que existem esses indivíduos,
que não reagem, tem aqueles indivíduos que também não reagem bem ao feedback, ou ele não tem uma inteligência emocional para lidar com as críticas, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre inteligência emocional, mas é só um pouquinho mais para frente que eu vou falar sobre esse perfil, essa inteligência emocional. Assim, a nossa personalidade, né, ainda falando sobre o perfil comportamental, a nossa personalidade, ela interfere na nossa postura, né? Sendo que nossas experiências profissionais e o nosso conhecimento, o que acontece? Ele nos favorece significativamente, né? Sendo assim, temos o perfil, né? Que sofre aquela mistura, né? Que a gente tinha até conversado, a Fabiana até apresentou aí, falou um pouquinho sobre, né, os soft skills, né? Porque a gente tem o hard skills, que são as competências técnicas, né? E juntamente com o hard skills, nós temos os soft skills, né? Que são as competências comportamentais, né? Que é o que está sendo mais avaliado aí, né? Não adianta só ter as competências técnicas, saber, mas se você não tem um comportamento adequado, acaba você sendo mandado embora por conta do seu comportamento, né? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar buscar, identificar o nosso comportamento, porque é uma maneira da gente entender a forma como nos comportamos, né? E como isso influencia no nosso contexto, né? No contexto que a gente está inserido, né? Sendo uma maneira de a gente compreender quais são os nossos potenciais, né? Que estão aí às nossas disposições. Deixa eu passar mais um pouquinho. Ainda assim, sobre o perfil comportamental, né? A gente tem 4 perfis comportamentais, né? Que é o comunicador, o executor, o planejador e o analista, né? Eu trouxe aqui um diferente do que a Fabiana trouxe, mas assim, basicamente, né, parecido. Assim, eu vou falar algumas características de cada um, né? Não dá para falar muitas, mas assim, eu vou falar algumas características do comunicador, né? Como que a gente caracteriza o perfil comunicador, né? É como sendo uma pessoa, obviamente, comunicativa, né? Que geralmente ela é dotada de grande carisma e de um poder de persuasão, né? Ela mostra-se sempre, ela está sempre entusiasmada com projetos, né? Com as novidades, e ela tende a ser muito otimista, né? E ela se relaciona com muita facilidade. Já o perfil executor, ele é dotado de extrema autoconfiança, né? Esse tipo de profissional, ele é dominante, né? E em casos extremos, ele pode ser autoritário, né? E ditatorial. Ele até aceita, né? Ele aceita e se dá bem com os desafios, né? Com as dificuldades do perfil executor. Ele possui um senso de competitividade, né? E ele costuma ser muito corajoso em sua postura e ao defender o seu ponto de vista. Já o perfil do planejador são pessoas estáveis, são pessoas pacientes, né? Ela tem um ritmo constante, tem um alto grau de conservadorismo, né? E dificilmente elas entram em pânico, né? Mas tem uma pequena capacidade de improviso. E no finalzinho aí a gente tem o do analista, né? Como que é a característica do analista? Ele é detalhista, ele é meticuloso, né? Ele é organizado, responsável, ele é altamente conservador, né? Sendo hábil ao controlar processos e rotinas repetitivas. Esse aí é o perfil do analista. Deixa eu ver. Tá. Perfis, ainda falando sobre perfis comportamentais, a gente tem que deixar bem claro aqui que nós podemos se encaixar em mais de um perfil comportamental, né? A gente não tem só aquilo ali, quem é comunicador é assim, quem é... Não, a gente pode se encaixar em vários perfis comportamentais. O que a gente pode fazer? Para isso, a gente precisa identificar qual é a nossa personalidade dominante, né? Que é aquela que domina. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma pessoa ela pode ser bastante criativa, né? Mas também ela pode ter um amplo poder de comunicação,
Ou seja, né, nesse caso, ela se encaixa mais no perfil, né? Ela se comunica bem, né, e é bastante criativa. E ainda seguindo esse contexto, se ele for comunicador, provavelmente, né, ele vai ter uma boa parceria com o outro. E se ainda assim ele conseguir se organizar e tomar decisões, ele pode vir a comungar. Vamos lá. Desafios comportamentais. Não, mas vou falar aqui um pouquinho só das vantagens, né, do nosso comportamento, né, das vantagens da nossa mudança, né? Quais são as vantagens? Às vezes a gente quer mudar nosso comportamento, né? Mas no fundo a gente não consegue. A gente não consegue. Não, isso aqui a gente. Desculpa, gente, eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Esse é um exercício que eu deixei para vocês. Vocês não precisam fazer agora, eu não sei como é que vocês, se vocês podem dar print, tirar foto da tela, mas assim, o exercício é para vocês fazerem. Vocês vão listar mudanças de comportamento que gostariam de fazer. Ao lado de cada item, vocês vão citar as vantagens dessa mudança. Você vai ler a lista de vantagens por uma semana, de preferência antes de dormir. Qual é o benefício, né, desse exercício? Né? Porque, como eu estava falando, né, a gente, às vezes, a gente quer mudar o nosso comportamento, mas, no fundo, a gente não consegue ver vantagem nessa mudança, né? Isso acaba dificultando muito a gente enganjar em qualquer mudança, né, por causa dessa dificuldade. Ou até mesmo, quando a gente muda, manter esse comportamento por muito tempo, né? E esse exercício aí, ele vai ajudar o seu cérebro a se enganjar na mudança que você quer. Por isso que assim, tá ali sugerindo que seja uma semana. Mas se você conseguir, né, manter isso daí por um longo período, a probabilidade de você conseguir manter isso vai ser muito maior. Tem aí mais 2 desafios comportamentais também, se vocês puderem tirar foto para poder fazer. O primeiro é a atenção seletiva. Diz assim: antes de dormir, liste 8 coisas boas que aconteceram no seu dia. Você vai repetir esse procedimento diariamente por pelo menos um mês. Qual é o benefício disso, né? Você vai notar que a sua qualidade de vida vai melhorar. Por quê, né? Que vai melhorar? Porque quando a gente revive, né, boas memórias, a nossa consciência, né, o nosso cérebro, ele traz junto uma experiência neuroquímica, né? Uma experiência neuroquímica relativa, que inclusive os neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer, né? Ele libera com a gente os neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de prazer. Como o quê? Como a dopamina e a serotonina, né? Isso faz com que o nosso cérebro ele busque muito mais experiências positivas. Já o segundo desafio ali, comportamental que eu trouxe, está dizendo assim: organize sua agenda. Organize sua agenda. A melhor forma de tornar-se mais produtivo e reduzir a ansiedade é organizar uma agenda com suas atividades e metas. Qual é o benefício, né? Essa atividade é uma excelente atividade para aumentar o seu foco. Por quê, né? Porque quando a gente coloca, né, a nossa rotina, nossas atividades, nossos objetivos no papel, o nosso cérebro, ele vai compensar com uma descarga de prazer por um recurso igual o do lado, né? O do lado, de atenção seletiva, né? Que vai trabalhar ao nosso favor, né? Criando mais condições ambientais para a gente realizar as nossas programações. Vamos lá. Trouxe também para vocês um pouquinho sobre promoção de saúde e bem-estar, né? Porque não adianta a gente estar falando sobre comportamento, sobre inteligência emocional, sobre o nosso perfil, para a gente não se estudar, né? Para a gente não ter uma saúde, né? E a OMS, como que a OMS? A OMS, ela define o que é a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Ela define a saúde como sendo bio, psico e social. O conceito de saúde, né? O conceito de saúde, a cada dia, ele vem se transformando, né? Afinal, a gente tem aí umas demandas, né? Todos os dias que fica se transformando. E a OMS, ela define que a saúde como sendo, né, o estado positivo de bem-estar físico, né? Biopsicossocial, bem-estar físico,
psicológico, social, econômico e espiritual. O que a OMS quer dizer para a gente em relação a isso, né? Que a saúde, ela não é somente a ausência de doença, né? Ou seja, ter saúde, ser saudável, depende mais do nosso estado biopsicossocial, né? Pois atinge o indivíduo no aspecto físico, que é sem doença, o psicológico, que é o nosso equilíbrio, e o social, né, que é ter trabalho. Vamos para o próximo slide. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Embora admita-se diferentes interpretações que variam conforme a cultura e a abstração de sua complexidade, a inteligência emocional está bastante associada à nossa inteligência emocional. E assim, a nossa inteligência emocional, ela pode ser estendida como a capacidade de gerar emoções, né? Tanto as individuais como a dos outros, né? E a desenvolver essa habilidade é fundamental, né? A gente desenvolver essa habilidade. Por que é fundamental a gente desenvolver a inteligência emocional? Porque ela, na prática, pode determinar a nossa chance de felicidade e de sucesso, né? Em diferentes aspectos da nossa vida. E, assim, estudiosos nessa área, né? Nessa área de inteligência emocional, eles apontam que uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que tem a habilidade para identificar as emoções, né? Tanto as emoções positivas como as emoções negativas, né? E consegue controlá-las, né? Em momentos decisivos, o que é bem importante, né? Eles conseguem controlar em momentos decisivos. E um dos grandes diferenciais positivos de quem tem inteligência emocional bem coordenada é a capacidade de gerir os próprios sentimentos, né? Que é muito importante a gente gerir os nossos próprios sentimentos. Assim, o modelo dos 5 grandes fatores, né? O Big Five Factor Model, né? E o que é isso, né? O que é esse Big Five Factor Model? É uma teoria, né, da personalidade que vem ganhando espaço, né, nos estudos sobre afetividade no trabalho. Esse modelo, né, é uma tentativa de usar um padrão hierárquico de análise a fim de simplificar a vasta coleção de dados disponíveis sobre o comportamento, né, de cada indivíduo. Sendo assim, traços marcantes da nossa personalidade podem ser agrupados em 5 grandes fatores que está aí discriminado, os 5 grandes fatores que eu vou dar característica assim, muito, igual a Fabiana falou, né? A gente não pode estar falando aqui muito, mas assim, algumas características de cada um aí. Primeiro, o neuroticismo, né? Quais são as características do neuroticismo? Ansiedade, hostilidade raivosa, depressão, autoconsciência, impulsividade, vulnerabilidade. As características de extroversão, né? O que a gente pode dizer sobre as características de quem tem a extroversão? Cordialidade, assertividade, atividade, uma busca de excitação e emoções positivas. Já as características de sociabilidade, né? Confiança, sinceridade, altruísmo, modéstia, ternura. Já a característica de realização, ordem, mais o quê? Cumprimento de deveres, realização, autodisciplina, deliberação. Por último, a gente tem abertura à experiência, né? A qual temos as características de fantasia, estética, sentimentos, ações, ideias, valores. Inteligência emocional. Por seu turno, poderia ser concluída dentro de uma visão de traços afetivo-emocionais, na medida em que o conceito compreende que, segundo Salovey e Mayer, né,
E o que eles dizem, né? Eles dizem assim, o que é a inteligência emocional para esses dois autores, né? Habilidade para monitorar sentimentos e emoções pessoais de outras pessoas, né? Fazer distinções entre eles e usar essas informações para criar os seus próprios pensamentos. Segundo esses autores, né, temos aí as três, né, os três processos mentais que são utilizados, né, para processar informações de cunho emocional. Que são elas, né, avaliação, regulação e utilização, né? O que eu posso vir a dizer sobre a avaliação, né? A avaliação, ela refere-se a uma análise de expressões e suas próprias emoções, né, de outras pessoas, não só sua, mas de outras pessoas. A escolha de uma melhor maneira de expressar emoções em um determinado contexto, né? O que eu posso dizer um pouquinho sobre regulação, né? Regulação inclui um mecanismo de controlar suas próprias emoções, né? Emoções, os seus humores, e reagir adequadamente ao convívio social, tá? Não só em todo o seu convívio social. E, por fim, a gente tem a utilização, né? Que possibilita o indivíduo o uso adequado das emoções durante a resolução de problemas do cotidiano, né? Em situações que exigem um raciocínio complexo, né? A utilização que utiliza um raciocínio complexo, permitindo, assim, elaborar adequadamente planos futuros, né? Manter pensamentos criativos e buscar caminhos para alcançar metas. Uma outra grande contribuição, né, sobre essa inteligência emocional, que popularizou o conceito, foi a oferecida por Goleman, né, que é um outro autor, né? Ele sugeriu 5 habilidades independentes integrantes da inteligência emocional, né? Que tá aí, aí o que acontece, né? Articulando com as 3 que a gente já falou, né? Ele trouxe 5, né? E junto com mais 3 autores, que é o Siqueira, Barbosa e Alves, em 1999, eles construíram e validaram essa medida aí, né? Que é a medida de inteligência emocional. Que é assim, né? É um teste composto por 59 frases e tem um índice de entre 0,78 e 0,87. O que avalia, né, essa medida de inteligência emocional? Ela avalia a empatia. O que é a empatia? É a habilidade de compreender o sentimento do outro, né? Se colocar no lugar do outro. A sociabilidade, né, o fator 2 da sociabilidade, que é a habilidade de iniciar e preservar relacionamentos. Fator 3, automotivação, né, que é a persistência, a força e entusiasmo para a vida. Fator 4, autocontrole, né, habilidade de controlar-se e agir com cautela diante de situações frustrantes. E o fator 5, que é a autoconsciência, que é a habilidade, né, de refletir e analisar os próprios sentimentos. Aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas sobre inteligência emocional, né? Eu vou responder essas perguntas, só que, volto a repetir, muito por cima, né? Não tem como a gente abranger muito, assim, é bem por cima. Qual é a importância para a gente da inteligência emocional? Melhoria nos nossos processos de comunicação, o domínio das nossas emoções, o nosso poder de decisão, a nossa união. Já na segunda, né? Como a gente pode identificar os nossos sinais de inteligência emocional? Conhecendo nossas fraquezas, a gente precisa conhecer nossas fraquezas, a gente precisa ter a capacidade de superar distrações. O que é isso, né? Ter a capacidade de superar distrações, né? É ter a facilidade de concentração, facilidade da gente se concentrar mais no que a gente está realizando, né? 3, quais os principais benefícios da inteligência emocional? Benefício. Promove uma ampliação da rede de relacionamento, desenvolve a capacidade de resiliência, companheirismo também, ajuda a melhorar a confiança em si, né? E
dentre outras questões aí. E a 4zinha, por que é tão importante desenvolver a inteligência emocional? Né? Por que é tão importante a gente desenvolver essa inteligência? Né? De acordo com esse conceito, né, de inteligência emocional, o sucesso ele é fortemente influenciado por qualidades pessoais, como a perseverança, o autocontrole, a sensibilidade, a habilidade de se relacionar melhor com os outros e em todas as áreas da nossa vida. E assim, qual é o benefício, né, da gente... Não, assim, para finalizar, né, a gente já está acabando. Tá, para finalizar, trouxe para vocês mais um exercício aí, que diz assim: o que você não quer para o seu futuro? Você vai listar 4 coisas que você não gostaria de vivenciar no seu futuro. Depois que você fizer isso, você vai colocar ao lado de cada item, você vai listar se existe algum comportamento seu que pode vir a fazer com que você não se aproxime desse futuro. E na sequência, você vai listar 4 coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça, né? E qual é o benefício desse exercício aí, né? Esse aí é um ótimo exercício para nos fazer entender que nossos comportamentos, né, e as nossas escolhas, elas sempre geram um resultado, né, tanto a curto como a longo prazo, né? E isso nos ajuda desde já para a gente melhorar na melhoria das nossas escolhas. E assim acabou, né? Deixei aí meu contato, né? Caso queiram. E deixei uma frasezinha no final, que eu gosto muito, que é do Aaron Beck, que é um psiquiatra. E ele é aí conhecido como pai da terapia cognitiva, que diz assim: há mais na superfície do que o nosso olhar atinge. E assim eu deixo vocês para nossa colega, né? Eu vou passar a bola para nossa colega, tá? Fabiana, passa a bola aí para nossa colega. Tá certo. Muito obrigada, Vanessa. Gratidão pela sua contribuição. Foi excelente. Tenho os retornos aqui no chat, estou respondendo. E depois eu passo para vocês. E agora é a apresentação da Ana. A Ana também é psicóloga, é psicomotricista e pós-graduanda em neuropsicopedagogia. A Ana é a psicóloga do João Pedro, meu filho mais novo, e eu tenho amado os resultados. Ela é especialista em adolescentes, em infantil, e assim, é excepcional, Ana. Então, eu vou compartilhar agora a tela dela, aqui. Deixa eu interromper. E, gente, só um instante que tá... Deixa eu fechar a minha apresentação. Eu quero dizer para vocês, se tiverem dúvidas, coloquem, por favor, no chat, que a gente vai respondendo ao longo da semana, tá? Para não tomar o tempo de vocês. Aí está a sua apresentação, Ana. Eu vou conduzi-la daqui. Ok. Tá bom? Boa noite. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a psicologia positiva. Algumas contribuições que essa abordagem, né, científica dentro da psicologia vem trazendo e influenciando muito da nossa atuação, né, na clínica, nas empresas, nas escolas. A gente hoje tem a psicologia positiva ganhando um espaço muito importante no tratamento de algumas situações que vai trazer uma melhoria na qualidade de vida da pessoa, né? Então, assim, para iniciar, a psicologia positiva é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem seu desenvolvimento pleno. Quando a gente fala de psicologia positiva, a gente fala praticamente da ciência do bem-estar. É buscar trazer para o sujeito uma vida mais plena, mais produtiva, através das forças do caráter.
Vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe, a gente vai fazer umas vivências. Bom, esse senhor que aparece aí é Martin Seligman, ele é um psicólogo americano. Quando, em 1998, o Martin Seligman foi eleito para presidir a APA, que é a Associação de Psicologia Americana. Quando ele chegou na APA e falou, bom, o que a psicologia tem feito, o que se espera da psicologia? E ele foi observando que a psicologia tinha algumas missões até a Segunda Grande Guerra, que era curar as doenças mentais, tornar mais feliz a vida das pessoas, identificar e cultivar talentos humanos. O que o Seligman foi observando é que depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia ficou mais voltada, vamos dizer assim, na primeira missão, que era curar as doenças e os transtornos mentais. Muito decorrente também da época que se vivia, né, da questão da depressão, a saída de uma grande guerra, os transtornos de estresse pós-traumático. Então, isso tudo foi direcionando a visão da psicologia muito mais para a cura de problemas e transtornos. Quando o Martin entrou na APA, ele falou assim, bom, isso aqui, ok, é uma das missões, mas e as outras duas? Cadê as outras duas? Né? Então, ele foi buscar entender o que estava acontecendo e aí ele fez alguns livros, alguns estudos, né? E eu deixei para vocês aí o Florescer, que é onde ele vai falar muito do início da psicologia positiva. Mas o Martin Seligman, nesse movimento, ele não estava sozinho, né? Ele tinha um outro pesquisador também, que é esse daí, a gente ganha um prêmio quem conseguir ler o nome dessa pessoa. Mihaly Parabéns! Mihaly Csikszentmihalyi. Ele tem uma descendência húngara e ele é uma pessoa muito importante porque ele trouxe o estudo do flow. Ele estava fazendo o doutorado dele e sobre criatividade. E ele começou a pesquisar, entrar em contato com grandes artistas, pintores, e ele começou a observar que enquanto pintava, pessoas que tinham assim uma dedicação muito grande a uma área determinada de trabalho, quando as pessoas entravam nessa atividade, as horas passavam, não sentiam cansaço, não sentia fome, não sentia sede, é o que ele chamou de estado de flow. É como se a gente entrasse num fluxo tão tranquilo que nada nos abala. Diferente da atenção. Não é um estado de estar em plena atenção. É um estado de estar assim, numa fluidez nessa atividade. Então, o Csikszentmihalyi e o Seligman, eles começaram a observar que as pessoas tinham assim, algumas situações que se sentiam com mais prazer, maior bem-estar, né? Então, seguindo para o próximo slide, Fabiana, vamos para o outro. E aí, uma outra pesquisadora, também interessada em entender um pouco como as pessoas se sentiam bem, se sentiam otimistas, né? Porque, lembrando, eles agora estavam buscando desenvolver as potencialidades humanas, né? Eles não estavam com foco em resolver aquelas dores iniciais, né, das doenças e transtornos mentais. Estavam buscando lidar com o que fazia o ser humano se tornar mais feliz, né, mais adaptado às suas vidas. Então, essa pesquisadora, Sônia Librominski, ela fez uma pesquisa da felicidade. Ela teve um número muito grande de pessoas que participaram da pesquisa que ela fez. E ela fez uma avaliação muito grande a respeito do comportamento, dos pensamentos, fatores biológicos, tudo que poderia determinar, né, se a pessoa, o que contribuiria para a felicidade, para esse otimismo. E ela fez uma descoberta muito interessante. Ela descobriu que 50% da nossa determinação para a felicidade ou para a não felicidade é genético. Nascemos, então, com uma predisposição interna para sermos mais felizes ou
não estarmos assim tão conectados com a felicidade. 10% está ligado às circunstâncias. Fabiana, deixa a Marisa entrar. As circunstâncias, Fabiana, tem a Marisa que quer entrar. As circunstâncias, elas estão ligadas a situações de vivenciais, local que mora, estudo, dinheiro, todas essas questões são questões circunstanciais. Ana, desculpa, só um instantinho que se eu tiver que voltar aqui e sair, a gente inicia. Só um instante que eu vou tentar entrar a Marisa aqui. É porque eu não sei, né? Vai que achei aqui. Pronto. Pode continuar, Ana. Muito. Então, retornando, né? A Sônia, ela descobriu que 50% tinha uma carga genética, 10% eram questões circunstanciais que tinham a ver com família, local de nascimento, condição financeira, e 40% tem a ver com situações internas da nossa mente. Ou seja, a forma como nós lidamos com a vida influencia em 40% a nossa felicidade ou a nossa não felicidade. Então, a gente tem um potencial muito grande para poder direcionar os nossos pensamentos, as nossas crenças, para fatores que seriam, assim, nos trazendo mais felicidade e qualidade de vida. Vamos para o próximo? Aí, o que acontece? Os estudiosos, o Seligman e os seus colaboradores, eles começaram a perceber que as pessoas, elas têm uma condição natural de algumas virtudes e forças do caráter. Quanto mais essas virtudes e essas forças de caráter, né, que estão aí na tela para vocês, né? As virtudes seriam a humanidade, coragem, temperança, sabedoria e conhecimento, justiça e transcendência, e as forças, né, que estão ligadas a essas virtudes. Quanto mais nós exercemos essas forças e as virtudes, mais nós nos aproximamos do que eles vão considerar uma vida plena e engajada. Então, eu até separei aqui para vocês, que eu acho muito importante. Assim, a psicologia deveria possibilitar muito mais do que somente reparar o que está errado, devendo identificar e nutrir o que existe de melhor nos indivíduos, para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção das patologias e dos danos. Então, eles entendem que quanto mais a gente entra em contato com as nossas forças e as nossas virtudes, mais nós estamos nos aproximando de uma vida mais plena, onde a gente vai desenvolver emoções positivas, engajamento, relacionamentos significativos, propósitos e realizações. Certo? Vamos próximos, Fabiana? Então, como eu estava falando, o Seligman afirma que para vivermos bem, nós necessitamos das emoções positivas, esse engajamento, essa fluidez na nossa vida e os relacionamentos e realizações. Ele diz que quando a gente consegue essas características aí, a gente consegue viver uma vida com significado. Estar engajado num sentido que vai além da minha própria existência pessoal, onde eu consigo estar envolvido na humanidade como um todo. Isso vai fazer com que eu viva uma vida com engajamento, com propósito. E isso seria uma das formas de fazer com que a pessoa atinja um bem-estar. Podemos ir para o próximo, Fabiana? E aí, todos nós temos virtudes e forças e podemos desenvolvê-las. Para a gente aumentar o nosso otimismo, eu trouxe para vocês algumas práticas, né? Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte, que a rotina ela é muito importante. Como a Vanessa falava há pouco, a aprendizagem, ela também está envolvida no processo de aprender uma quantidade de repetição.
A gente não consegue aprender se a gente não repete. É uma situação neuroquímica, né? O cérebro precisa fazer sinapses, solidificar essas sinapses. E isso acontece com repetição. Então, a rotina é muito importante. E aí ele coloca uma rotina com hábitos saudáveis. O hábito de alimentação, sono, a gente busca alimentação mais saudável, né, de acordo com o gosto de cada um. Mas é importante que a gente pense, né, como está a nossa qualidade, o nosso sono, se a gente faz exercício físico. Uma outra coisa que ele propõe são exercícios de respiração e meditação, que são... Esses exercícios é como se eles colocassem o pé no freio. Quando a gente está muito atribulada, a Fabiana, no início da fala dela, até disse, às vezes a gente está muito envolvido, uma série de coisas acontecendo, muita demanda do trabalho. E se a gente não coloca o pé no freio, a gente é tomada por toda a situação, a gente perde o foco e acaba não conseguindo entrar nesse flow, né? Que seria estar fazendo uma atividade com consciência. Então, ele propõe a respiração e a meditação. E tem aí alguns exercícios, que é o diário da gratidão. Por que é tão importante a gente falar um pouco do que ser grata pelo que acontece na nossa vida? Porque quando a gente para e presta atenção no que a gente já tem, a gente coloca o foco na positividade, a gente está mostrando para o nosso cérebro que existem situações que precisam ser reforçadas. Então, o diário da gratidão seria você ter um caderninho onde você anota, né, pelo menos 3 situações do seu dia que foram boas, que você é grato pelo que você vivenciou. Pode ser uma refeição gostosa, um encontro com uma pessoa que você gosta muito, um momento só seu no banho, né, situações que te tragam algum prazer. Então, você é grato por isso. Estar vivo, né, estar saudável, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. O foco no positivo faz com que a gente tenha muito mais... a gente fica inundado, o colega até falava agora, né, da serotonina e da dopamina, são substâncias extremamente poderosas que fazem com que a gente esteja mais tranquilo, as sinapses do cérebro funcionem com mais tranquilidade e a gente consiga ter respostas, vamos dizer assim, mais inteligentes, né, melhores respostas para os nossos problemas. A apreciação do belo é um exercício que ele propõe também, que é a gente pensar em coisas que a gente gosta, né? E observar mesmo, às vezes, uma flor, algo da natureza. Se não for uma vivência, se não estiver em algum local que tenha essa natureza, você pode se recordar mentalmente de um passeio que você fez a uma praia, a um parque, né? Mas a gente sempre pode apreciar algo de belo, né? Quando a gente olha para o céu, a gente sempre consegue encontrar. E começar a perceber essas situações no nosso dia a dia vão fazendo com que a gente vá focando muito mais no positivo e vai reestruturando a nossa forma de pensar e de observar a vida. As pessoas que elas são mais pessimistas, ou as pessoas que são assim, com uma visão um pouco mais negativa da vida, e a gente já viu que a gente tem uma tendência, né? O pessimismo pode estar mais presente. Se a gente consegue ir modificando a nossa forma de pensar, criando novas conexões neuronais, a gente vai desenvolvendo toda uma facilidade de conexão do nosso próprio cérebro e aprendendo coisas novas, melhorando a nossa qualidade de vida. Tendo mais emoções positivas, a gente consegue estar mais engajado, ver mais sentido na nossa vida, ter mais relacionamentos positivos e realizações. Então, estar focado nas coisas mais positivas vai aos pouquinhos nos tornando até mais inteligentes, porque vai nos possibilitando a capacidade de fazer escolhas mais assertivas. Eu queria propor agora para vocês o exercício do encontro com o sábio.
É um exercício simples. Eu vou pedir para que vocês relaxem um pouquinho, fechem os olhos, tomem uma respiração profunda e imagine que vocês estão encontrando com um sábio. Esse sábio tem 104 anos. E ele é uma pessoa que sabe muito, inclusive sabe muito sobre você mesmo. Quando você encontra com ele, é uma alegria. Sinta essa alegria no seu coração. Quando você se aproxima ainda mais desse sábio, você percebe que esse sábio é você, com 104 anos de idade. O que você diria para você mesma ou para você mesmo sobre a vida que você leva agora? O que você diria que você precisa modificar para viver a sua vida com propósito? Para a sua vida mais engajada? Para estar mais positiva nos seus relacionamentos familiares, sociais, com o seu trabalho? Você está engajada com você mesmo? Escute a resposta do seu sábio. O que ele tem para lhe dizer? Pode tomar uma respiração profunda e lentamente retornar para o nosso encontro, abrindo os olhos. Ok? Todos de volta? Já encontraram com o sábio? Então, muitas vezes a gente tem que ouvir da gente mesmo se a gente está no caminho que a gente escolheu para a gente. Né? Muitas vezes a gente começa a trilhar a estrada que é do outro. A gente não desenvolve as nossas próprias forças e fica buscando coisas que estão muito fora da gente. Né? Então, esse exercício, quando vocês sentirem que estão saindo do caminho, podem retornar a ele. E o outro exercício que tem, que eu também acho muito poderoso, é o pensamento do amor. É também pensar numa situação em que você esteja se sentindo muito amada, muito querido. E aí, condensar todo esse sentimento e entregar isso para uma pessoa que você também ama. Partilhar o amor, partilhar as nossas virtudes, as nossas forças, é uma forma muito poderosa de vivermos uma existência mais feliz, mais plena, que vai nos conectando cada vez mais com o que nós desejamos. E aí a gente consegue lidar melhor com o trabalho, a gente consegue lidar melhor com as nossas relações, com o que a gente se propõe, certo? Vou pedir a Fabiana para ir para o nosso próximo slide, que eu já estou encerrando o nosso encontro. E eu quero deixar para vocês desse livro que eu acho muito interessante, é o Jeito Harvard de Ser. E ele coloca que acreditava-se que o sucesso era o ponto fixo do universo do trabalho, com a felicidade gravitando em torno dele. Agora, graças às descobertas revolucionárias do campo emergente da psicologia positiva, estamos aprendendo que o que acontece na verdade é o contrário. Quando nós estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos muito mais inteligentes, mais motivados e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro e o sucesso é quem gira em torno dela. Eu quis deixar essa questão do ágil, porque a gente está falando muito da questão do trabalho, né? E as meninas falaram muito das capacidades, das competências. A Vanessa trouxe a inteligência emocional, mas eu queria trazer com a psicologia positiva o quanto que a gente precisa estar focado também no que a gente tem de positivo. A gente tem sempre uma ideia de que a gente tem que estar buscando, mas o que a gente já tem? O que a gente traz enquanto bagagem, né?
de força, de virtude. A gente precisa desenvolver isso. São ferramentas poderosíssimas, né? E mudar um pouco. O sucesso não vai ser quando eu chegar lá. O sucesso começa a acontecer a partir do momento que eu estou vivendo uma vida plena, que é a grande questão da psicologia positiva, né? São as pessoas estarem vivenciando um aqui e agora com plenitude, certo? Vamos para o próximo. E gratidão. A gente só tem gratidão por todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Muita gratidão pela Fabiana de ter, né, nos convidado para esse momento. Eu fiquei realmente muito feliz. Me tirou muito da minha zona de conforto. Mas eu espero que fique um pouquinho, né, do que a gente quer passar para vocês. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas muito especiais. Nunca deixe que ninguém diga o contrário para você. Todos nós somos muito especiais. É isso aí, gente. Foi uma honra, de verdade, estar com vocês, uma honra ter a atenção de vocês. Faço um chamado para estimular vocês a postarem em nossas redes sociais, para ter, até no futuro, a gente estabelecer um canal para divulgar essa gravação, né? Ainda não pensamos nisso, mas a entrega, eu creio que foi extraordinária para todos. E gratidão a todos vocês, a Vanessa, a Ana, pela disponibilidade do tempo, que eu sei que é escasso, a gente que tem família, preparar todo o material para dar o de melhor, né? Para contribuir com o que a gente tem de melhor para esse mundo. É isso. Quiser falar, Vanessa? Não, é agradecer mesmo, né? O convite, né? Até brinquei com a Fabiana, né? Sobre o convite que ela postou lá na rede social dela, ela ia ser, né, a principal ali, eu acabei curtindo, ela me convidou, eu disse sim, mas eu não sabia que era um sim para ontem, né? Então a gente teve realmente que correr, né, para fazer, né? A gente correu porque a gente foi pega no susto, mas foi muito bom, né? Ela ter feito isso com a gente, como a Ana mesmo falou, ela tirou a gente da nossa zona de conforto, né? A gente teve que se reinventar, porque a gente está vivendo um momento que a gente está tendo que se reinventar, né? A gente está precisando se adequar à nossa nova situação, que não está muito fácil, né? E acredito que esse espaço, né, que a Fabiana ela abriu para a gente poder estar aqui dando uma palavra para vocês, eu acredito que isso vai ser muito, muito... vocês vão conseguir, né? Porque tem gente aí que tá ficando em depressão, né? E ter um espaço desse, a gente poder falar um pouquinho disso, a gente, né, conseguiu colaborar com isso, eu acho que para a gente, acredito que para mim, para a Fabiana e para a Ana, é muito gratificante, sim. Que bom, gente. Então, até a próxima. Nós estamos planejando, né, outros temas que ficaram para trás, porque a vontade era de entregar tudo, né? Tudo que a gente aprendeu, compartilhar de verdade com vocês, mas aí a gente dosou e vamos facetar, né? Facetar. Então é isso, vocês têm o nosso contato, pode nos chamar pelo e-mail, se não anotaram, eu passo o contato da Ana, da Vanessa, tá? E até a próxima. Um beijo grande para vocês. Beijo. Beijo. Vamos bater uma foto, gente, espera aí. Deixa eu... Como que faz isso? Eu não sei. Printa a tela do computador. Então, traduzindo, a gente faz isso. Você faz, vou bater a foto. Mim. Tá. Calma aí. Peraí. Foi. Foi. Tchau. Muito bom. Tchau.